40. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem para nós um acalento, um refrigério. Muitas das vezes nós viemos da nossa casa com uma necessidade. Muitas das vezes, meu irmão de Gérgio, nós viemos com uma necessidade. Às vezes nós temos uma necessidade. E não é errado, irmãos, porque nós estamos vivendo num mundo de consumismo, num mundo muito globalizado, num mundo onde as coisas têm passado muito rápido. E muitas das vezes aquilo que nós necessitamos é urgente. Por isso que muitas das vezes a gente vê muitas pessoas frustradas até no reino de Deus. Como foi dito aqui na palavra do nosso irmão presbítero ali, as coisas não vão acontecer no seu tempo, mas no tempo de Deus, amém? Glória a Deus. Evangelho de Marcos 1,40, onde diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e colocando-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha que palavra poderosa que Deus coloca no nosso coração hoje. Olha que palavra poderosa. Deus, irmãos, Deus está propenso a nos curar. Deus está propenso a nos curar. Qual é a sua necessidade nesta noite? Do que você precisa? Vemos que o nosso irmão precisava de uma bênção, nosso irmão presbítero, e Deus entrou com a providência naquilo que ele necessitava. O que nós devemos entender? O que nós devemos entender e o que nós devemos saber a todo momento? Muitas das vezes a nossa necessidade é urgente, mas nós olhamos para a necessidade do nosso irmão que também precisa de algo e dizemos assim: a minha é mais importante. Essa passagem aqui que está escrita no livro de Marcos, ela também se encontra no livro de Mateus e ela também se encontra no livro de Lucas. Somente o evangelista João que não escreveu. São chamados evangelhos sinóticos. O que quer dizer sinótico? Semelhante, não igual, mas semelhante. A sua necessidade não é igual à do teu irmão. Ela pode até ser parecida, ser semelhante, mas você sabe qual é a sua necessidade naquele momento. Essa passagem aqui que nós lemos no livro de Marcos, lá no livro de Mateus vai dizer que Jesus, descendo do monte, uma grande multidão o acompanhou. Veio um homem leproso. Um homem leproso veio. Imagine agora um homem todo enfermo, cheio de chagas, cheio de feridas, adentrando aquela multidão para pedir algo para Jesus. Muitas das vezes nós que estamos, irmãos, até dentro da igreja há muitos anos, muitas das vezes nós não confiamos mais que Jesus pode nos curar. Às vezes a dúvida nos bate, às vezes a incerteza nos aflige, mas glória a Deus, como foi dito, nós temos o Espírito Santo que faz morada dentro de nós, ao qual nos convence que Deus não mudou, que Deus é o mesmo. E a Bíblia vai dizer que aproximou-se dele, porque ele tinha uma necessidade. Ele tinha uma necessidade. Ele foi até o Senhor Jesus porque ele tinha um problema, uma necessidade que somente Jesus poderia resolver. Hoje você está aqui. Muitas das vezes você pode não ter um problema urgente ou uma necessidade, ou muitas das vezes você tem sim
tinha um problema, mas você veio aqui porque você sabe que é Jesus, glória a Deus, que pode resolver o teu problema, aleluia. Sabe, irmãos, muitas das vezes as pessoas olham para você e dizem assim: ah, você não conhece aquele homem, mas eu conheço, eu sei o passado dele, eu sei o que ele fez. Isso é o diabo falando, porque aqui o seu passado foi apagado, mas Jesus te fez uma criatura nova, independente das tuas feridas e das tuas chagas. Glória a Deus que Jesus nos tirou a nossa lepra. E aqueles que ainda nos criticam e falam de nós? Se eles virem até Jesus se arrepender, Jesus também pode curar. Aleluia. Eu gosto de Romanos capítulo 12, que vai dizer assim: não vos vingueis a vós mesmo, mas orai pelos que vos perseguem, porque a mim pertence a vingança. Aleluia. Oh, irmãos, nunca queira se vingar de ninguém. Este homem tinha uma necessidade e foi até o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer assim: e descendo ele do monte das bem-aventuranças, aproximou-se dele. Vemos, irmãos, que esse homem precisou do quê? De 4 atitudes. 4 atitudes. Primeiro, ele se aproximou. Segundo, ele rogou. Terceiro, ele se colocou de joelho. E ele falou. Ele foi até Jesus, rogou, se prostrou e falou com Jesus. Aleluia! Aproximar-se do Senhor Jesus é o que? É vir até Ele. É você se deslocar da onde você está para ir aonde se encontra Jesus. E é isso que nós fizemos essa noite, porque todos nós aqui temos uma necessidade, por mais que menor que ela seja. Mais menor que ela seja, não me dá o direito de dizer que a necessidade do meu irmão não é nada, porque cada um sabe aquilo que te aflige. Mas nós, pela glória de Deus, quebramos todas as barreiras, quebramos todos os impedimentos, quebramos todas as lutas, todos aquele empecilho que nos impedia e nos deslocamos até Jesus. Muitas das vezes Jesus se desloca até alguém. Foi ali a viúva de Naim. Mas muitas das vezes nós precisamos vir até Jesus. E esse homem foi até Jesus. E ele chegou até o Senhor Jesus e rogou. Rogou vai falar de suplicar. Ele suplicou. Orar, clamar a Deus, pedir a Deus. Nós não devemos ter, irmãos, de forma nenhuma, vergonha de pedir para Deus. Nós não temos vergonha de pedir para o homem do banco. Nós não temos vergonha de pedir emprestado para alguém. Por que quando nós chegamos diante de Deus de joelho, nós não vamos pedir para aquele que pode todas as coisas? Ah, irmãos, como este homem confiou no Senhor Jesus. Se esta geração de 2025, a geração que é segundo os dias de Noé, entendesse que se nós chegássemos até Jesus, rogando, suplicando e implorando, Ele é capaz e propenso de nos atender. E aproximou-se dele um leproso. Qual era a necessidade desse homem? Era uma cura. Ele era leproso. Irmãos, nós não vemos mais leprosos nos nossos dias. Não existe mais pessoas com a lepra. Muitos já foram curados, já foi erradicado. Glória a Deus, né? Ainda tem algumas pessoas, mas são pessoas ainda, né, irmãos? Não porque elas não conhecem, mas elas fazem tratamento. A minha avó mesmo foi acometida dessa enfermidade. Só quem tem um parente sabe. Só que dessa época era diferente dos dias de hoje. Nós não desprezamos os nossos, nós não abandonamos os nossos, nós não jogamos para fora. Por que muitas das vezes o irmão seu, que caminhou com você 5 anos na igreja, 10, 15, 20, e quando ele tropeçou, você virou as costas para ele? Sendo se todos nós estamos propensos a cair. Será que Jesus nos chamou para julgar? Será que Jesus nos chamou para condenar? Ou será que Jesus nos chamou primeiro, sendo leprosos curados, para testemunhar e pregar o Evangelho? E ele rogou esse homem que era leproso. E ele, o que eu acho lindo é isso. Ele se colocou de joelho. Ele se prostrou. Ele se
prostrou. Quando você se prostra e coloca a sua cara no pó, quando você coloca a sua boca na terra, você está reconhecendo que você é pó, que você é barro, como foi dito hoje aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, e você passou a ser alma vivente. Este homem se prostrou. Quando você entender que a verdadeira e a sincera adoração é se prostrando diante de Deus. O diabo não é burro, irmãos. Ele é malvado, mas ele não é burro. Ele não é bobo. Ele não é idiota. Não pense você que você pode vencer o diabo. Ah, vou lutar contra o diabo. Ah, vou lutar contra os demônios. Não, nós não podemos. Por isso nós nos abrigamos debaixo das asas poderosas do nosso Deus. O diabo chega para Jesus ali em Mateus capítulo 4 e diz assim para Jesus: tudo te darei se prostrados me adorar. O que esse homem fez? Ele se prostrou. Mas por que o diabo disse isso para Jesus? Da onde o diabo veio? O diabo veio do céu. O diabo morava no céu, de lá do céu ele saiu, foi expulso. Porque ele sabe que no céu, até os anjos e os seres viventes adoram a Deus se prostrando. E muitas das vezes nós não queremos nos prostrar diante de Deus. Muitas das vezes nós somos rebeldes. Muitas das vezes somos orgulhosos e nos esquecemos que a verdadeira adoração é se prostrando diante de Deus. O quarto passo que esse homem fez e nós podemos trazer para a nossa vida, glória a Deus, como exemplo e também praticar é o que? Ir até Jesus, suplicar, se prostrar e falar. Falar, a importância de falar, a importância de dizer, a importância de abrir os lábios e deixar o fôlego de vida, a qual Deus soprou dentro de você, sair para glorificar o nome dEle. Qual a necessidade, irmãos? Qual a vantagem de tendo uma necessidade, um problema, uma dificuldade, sair da sua casa, vir até aqui, chegar aqui calado e sair daqui calado? Todos nós passamos fome espiritual, todos nós estamos sedentos. Imagine você agora, num trabalho fadigante, cansativo, desde as 5 da manhã até as 18 horas sem poder comer nada. A fome está grande. E de repente você recebe um convite para ir jantar no restaurante mais chique dessa cidade. Quando eu digo chique, é chique de bastante comida boas. Estou dizendo aquele que você vai lá que é um pouquinho de comida, que lá não é chique, que lá é aleluia. E você chegar lá com fome, se você não pegar aquele alimento, se você não colocar na sua boca, abrir a sua boca, mastigar e engolir, você vai sair vazio da mesma forma. Se você vir aqui, se você não abrir a sua boca, se você não louvar, se você não glorificar a Deus, você vai entrar vazio e vai sair vazio. Mas se como aquele homem chegar e falar: Senhor, eu estou doente, o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Alabaxuriana. Essa geração tem se preocupado mais com o exterior do que com o interior. É uma geração que se preocupa mais com o que está acontecendo lá fora do que aquilo que está acontecendo dentro da sua alma, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Precisamos falar, precisamos clamar, precisamos nos prostrar, adorar a Deus. Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Primeiro é preciso falar e crer. Aleluia. Irmãos, tem tanto testemunho nessa igreja, irmãos. Se todos os irmãos resolvessem dar o testemunho que eles me contam, nós ia ter um culto, presbítero, só de testemunho. É que os irmãos não contam testemunho, às vezes alguns são tímidos, às vezes outros não querem porque não querem, mas grandes são os testemunhos. Deus está agindo no nosso meio, Deus está falando, Deus está
está trabalhando para aqueles que têm chegado até Ele. E muitas das vezes você está aqui, mas você não tem uma necessidade, mas você tem um filho que precisa, você tem uma esposa, você tem um irmão, você tem um marido, você tem uma pessoa e você veio aqui, e a sua presença de você falar e se prostrar, ele é curado. Há uma passagem na Bíblia que vai dizer de uma mulher Fenícia, que tinha uma filha endemoniada em casa. Ela não era endemoniada, mas ela tinha uma filha endemoniada. Ela precisou sair e ir até atrás de Jesus. Qual era a necessidade daquela mulher? Uma filha endemoniada. E ela foi correndo atrás do Senhor Jesus, e ali ela gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina agora uma multidão seguindo Jesus e aquela mulher atrás também, calada, sem dizer nada, sem abrir a boca. Seria apenas mais um na multidão. Mas quando ela começa a clamar, quando ela começa a gritar, alguém olha para Jesus e diz assim: Senhor, a mulher está gritando aí, Senhor. Desse jeito aí, estão gritando aí que o Senhor é o filho de Davi, vamos prender. Porque filho de Davi tem um significado, irmãos, quer dizer o herdeiro do reino. Os historiadores vão dizer que aquela mulher passou, irmão José, 4 dias gritando atrás de Jesus. Ela não foi como nós, que muitas das vezes gritamos e desistimos. Ela passou 4 dias. E a mulher gritando, porque ela falou. A Bíblia também conta ali no livro, irmãos, de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas, um homem jogado à beira da estrada, Bartimeu. Quando Jesus passava, ele era cego, mas ele não era surdo. Ele viu que Jesus passou e ele começou a falar, a gritar. Nós precisamos falar, nós precisamos clamar, nós precisamos nos prostrar quando nós vamos até o Senhor Jesus. Senhor Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar a minha necessidade. Aleluia. Irmã Diaconisa Rosa, abre a sua Bíblia lá no livro de Levítico 14, por favor. E Jesus dizendo, e Jesus movido de quê? De dó, de grande compaixão. Movido de grande compaixão. O que é uma grande compaixão? Não é o sentimento de dó. Sabe qual é o pior sentimento que você pode ter por uma pessoa? Sentir dó dela, sentir pena dela. O pior sentimento que o marido pode ter por uma esposa, ou uma esposa ter por um marido, é ficar com ele ou com ela por dó. Ninguém merece que alguém fique com você por dó ou por pena. Jesus não deu a vida dele por nós por dó, mas por amor, por compaixão. E Jesus, movido de grande compaixão, disse: quero. Jesus também falou. E qual o segredo, irmãos, que o evangelista nos traz? Jesus disse: quero, e Jesus tocou. Jesus pegou. Jesus tocou no leproso. E quando Jesus toca no leproso, a lepra sai daquele homem. Bastava Jesus ter dado uma palavra, mas Jesus decidiu tocar naquele homem, assim como Jesus tocou na minha vida, assim como Jesus tocou na sua vida. Aleluia. Sabe, irmãos, o que é você ser liberto do alcoolismo? Eu sei, porque eu era alcoólatra. E eu não tenho vergonha de dizer. O diabo pode usar o que eu era, mas ele pode usar só o que eu era. Hoje ele se envergonha. Eu era alcoólatra, eu quase fui morar na rua. Tem pessoas que moram na rua, que não venceram. E não é porque Jesus não tem compaixão deles, é que porque muitos deles ainda não vieram até Jesus.
Eu poderia, uma sexta-feira dessa, começar a beber, irmão, parar só na segunda-feira. Mas quando eu fui até Jesus, Jesus tocou na minha vida. Essa igreja não é uma igreja de pessoas perfeitas, mas é uma igreja de pessoas que buscam a perfeição para adorar o nome do Senhor Jesus. E Jesus tocou nele. E tendo dito isso, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Não adianta, irmãos, não importa a sua lepra, não importa a sua doença. Quando Jesus toca, você vai ser curado. Irmã, a irmã achou? Faz favor aqui. Leia para nós Levítico 14, do 1 ao 7. Presta atenção como os leprosos eram tratados pelos religiosos. Como que a Bíblia vai ensinar? Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa for curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que seja purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta, numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com um ramo de isopo, no sangue da ave morta, em água corrente. 7 vezes ele aspergerá aquela que está sendo purificada da lepra e o declarará puro. Então soltará a ave viva em campo aberto. Aleluia. Olha só, irmãos, como que na lei de Moisés o leproso era tratado. Se você tivesse lepra e você fosse curado, você era levado até o sacerdote pegava você, levava para fora da cidade para te examinar. Se você tivesse sido curado, você ia levar 2 pombinhas, ia amarrar elas, ia pegar um vaso com água limpa. E o que você ia fazer? Tenta imaginar agora essa cena. Uma mesa de sacrifício, um vaso de água de barro e 2 passarinhos. O que o passarinho fez para morrer? Qual foi o pecado dele? E ele vai morrer por um pecador. Assim foi Jesus pela minha e pela sua vida. O sacerdote ia pegar uma ave daquela, iria degolar, matar. Enquanto isso, a outra ave está parada, vendo a sua companheira morrendo. E o sangue dela era derramado dentro daquele vaso com água. Imagine você agora. As pessoas te levam e você não fez nada, mas por um pecador. Enquanto matam o seu amigo, o seu companheiro, o que você vai pensar? Eu sou próximo, vão me matar, vou matar ele e vão me matar. E o sacerdote pegava aquela ave viva, pegava ela viva, mergulhava ela dentro daquele vaso com barro, e todo aquele sangue impregnava nela. Todo aquele sangue impregnava naquela ave. E aquela ave era solta no campo. Imagine agora você, todo coberto de sangue, mas não o sangue do pecador, mas o sangue de Jesus. Muitas das vezes nós não acreditamos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Muitas das vezes nós ainda duvidamos da misericórdia de Deus. Esse homem, esse leproso, não poderia adentrar a cidade. Era por lei. Quando você visse um leproso, você poderia apedrejá-lo até a morte.
É isso que o diabo quer que caminhe com a sua vida. Que nós não venhamos acreditar e confiar no sangue do Senhor Jesus, como está em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se nós temos paz um com o outro, nós somos verdadeiros, nós estamos na luz de Cristo, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, da lepra, do alcoolismo, da prostituição, do adultério, do homossexualismo, da mentira, da ganância, do orgulho, da inveja, da arrogância. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e Jesus está aqui esta noite, porque eu sinto a presença dele. Nós viemos aqui essa noite, e nós vamos ser lavados no sangue do Cordeiro. Nós vamos tirar de nós hoje toda dúvida, nós vamos tirar de hoje de dentro do nosso coração toda incerteza, porque o meu e o teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Oh, irmão, sabe qual é a necessidade que tem afligido as pessoas em 2025? É a necessidade de aceitação, é a necessidade de pertencimento. As pessoas têm buscado grupos para pertencer a algo. Nós não pertencemos a grupo nenhum, nós pertencemos ao reino de Deus. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus veio inaugurar o reino de Deus, e no reino de Deus não tem leprosos, no reino de Deus não tem pecadores. Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode me curar. Jesus cura, Jesus restaura casamento, Jesus restaura família, Jesus restaura lar, empresa, qual seja a sua necessidade. O que é impossível para você, para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Nós não vamos viver de mentira, aleluia. Nós não vamos viver de barganha. Essa ave que morreu representa o Senhor Jesus Cristo, que morreu pelo meu e pelo seu pecado. Imagine, irmãos, morrer pelo pecado de outro. Conta a história de um pregador, que uma mãe tinha um filho que se envolveu no mundo das drogas. E ele começou a pegar droga e dever para o traficante. E o traficante quer receber. Certo dia, esse pregador diz que este homem foi até a casa daquele jovem para o matá-lo. E ele saiu para fora. E ele disse: ou você me paga, ou eu vou te matar com a arma na mão. Ele: eu não tenho dinheiro para te pagar. E quando ele foi atirar naquele homem, a sua mãe pulou na frente e recebeu o tiro por ele. O traficante olhou para ele e disse: a sua dívida está paga. Me diga, irmão, se esse homem vai voltar a fazer algo errado novamente. Esse homem que morreu por mim e por você foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu pelo meu e pelo seu pecado. Se todas as manhãs, quando nós ajoelharmos e orarmos, antes de sair para o nosso trabalho, e dizer: Senhor, obrigado, mais um dia, dia 2, na presença do Senhor, coberto do teu sangue. Não vai ser uma palavra que vai me destruir, não vai ser uma rejeição que vai me tirar dos teus caminhos. Se uma decepção te tirar dos caminhos de Deus, qual foi a real necessidade da morte de Jesus pela minha e pela sua vida? Será que Deus deu Jesus para morrer apenas para nós sermos blindados? Há uma necessidade muito grande de aceitação nos nossos dias. Como disse aqui a nossa irmã Diaconisa, você vê crianças de 12 anos tirando a própria vida com depressão. Você vê pessoas de 40, de 60. Eu já vi pessoas de 80 anos com depressão.
Jesus pode te curar de depressão, de ansiedade, de lepra, seja lá qual for a enfermidade. Hoje é um culto de cura e libertação. Você veio aqui porque você tem uma necessidade. Eu tenho uma necessidade. Mas que nós venhamos lançar sobre Ele todas as nossas necessidades, porque Ele cuida de mim, cuida de você. A Bíblia do começo ao fim vai falar do sacrifício de Jesus. Essas duas pombinhas que a irmã leu lá em Levítico 14 prefigura o sacrifício de Jesus. Aquilo que o presbítero Ari leu aqui, Isaac sendo morto no Monte Moriá, também prefigura a vida e a morte de Cristo por mim e por você. Jesus, discutindo com os religiosos ali no livro de João, ele disse assim: Abraão ansiou ver os meus dias e viu, e se alegrou. Quando Isaac olha ali para Abraão e diz: Pai, estou vendo a faca, o fogo, a madeira, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para ele e diz assim: Deus proverá para si, para ele mesmo, um cordeiro. Esse cordeiro era Jesus Cristo. Nós não temos que nos preocupar lá fora, nós temos que nos preocupar dentro de nós. Se nós estamos sendo verdadeiros e sinceros, se no dia que nós precisarmos, para a glória de Deus, recorrer até Ele, saber, irmãos, que Ele cura a nossa lepra, e nós nos aproximar, rogar, se prostrar e falar com Ele. Aleluia! Já estamos no dia 2. Esse é o mês, daqui a pouco é dia das mães, é o mês da família. Tem tantas datas boas para comemorar, mas muitas das vezes os dias das mães já se torna tristeza, porque alguns já perderam a mamãe, outros perderam a família. Aquilo que era para ser uma alegria acaba sendo uma tristeza para a pessoa. Mas a morte pode nos separar por um momento. A morte vai ser apenas um escravo, um serviçal nas mãos de Deus, porque a morte só vai servir para nos levar para o céu. E rogando e implorando. Hoje é uma noite de cura e libertação. Nós temos que tomar cuidado para que as nossas necessidades não venham nos tornar escravos dela. Lance sobre Jesus a sua necessidade nesta noite. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Quero pedir para o pastor Wilton ajudar na oração, ungindo os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir para a nossa irmã missionária Elaine também estar ajudando, orando pelos irmãos, ungindo cada irmão. Que nessa noite, irmãos, as nossas necessidades nós venhamos colocar nas mãos do Senhor Jesus. Estou muito contente com o Senhor Jesus. Um dia, irmão de Gés, eu falei assim para Jesus. Nós éramos, né, presbítero, aqui umas 20, 30 pessoas, e passou um ano, passou 2 anos, e as pessoas não vinham. Aí um dia eu falei: Senhor Jesus, eu acho que o rebanho é esse pessoal mesmo. Quando eu parei de reclamar, Jesus começou a mandar o pessoal dele, o povo que ele queria, não aquilo que eu queria. Às vezes a minha necessidade no meu tempo não é resolvida, porque Deus tem para resolver na sua vida a sua necessidade quando você estiver pronto para poder pegar ela para você. Porque hoje você pode estar pedindo algo para Deus e Deus te dá, mas muitas das vezes não vai te abençoar, vai abençoar outra pessoa. Mas quando a sua necessidade for atingida no momento que você estiver pronto para reter a bênção vai vir para te abençoar. Amém? Vamos louvar junto com o grupo? Senhor, meu Deus, meu Pai, soberano eterno Deus, maravilhoso e glorioso e soberano eterno Deus, nesta noite nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Meu Deus, guarda os casais, guarda as famílias, guarda os irmãos, Senhor. Apresenta nas tuas mãos o nosso irmão de Gésio, a esposa, o pequeno Rony, papai querido. Apresenta também, papai querido, papai amado,
glorificando, exaltando a Deus no culto à família. E eu quero dizer para os irmãos que na quinta-feira, dia 8, na quinta-feira, nós vamos estar saindo daqui da frente da igreja para o Monte da Oração, amém? Tá? Nós vamos sair daqui às 7h30 daqui da frente da igreja para ir para o Monte da Oração. Quem pode ir no monte? Todo aquele que quiser orar, amém? Ah, pastor, eu nunca fui no monte. Olha, uma oportunidade de você começar a ir ao